Abra sua Bíblia comigo em Mateus 26, versículo 58. Mateus 26, versículo 58. Uma das coisas que nós temos que aprender, que nós não podemos ser sábios em nós mesmos, disse o Senhor, que nós não podemos achar que o conhecimento, a sabedoria nossa, humana, ela possa ser tão alta o suficiente a ponto de ser mais conhecedor do que o próprio Deus. E aqui está descrito algo que me chama a atenção, e espero que também desperte o seu coração. Mateus 26, 58, mostra o momento da crucificação, e logo após a crucificação, acontece que está o Pedro, aquele que era o discípulo mais próximo, o Pedro, aquele discípulo que estava sempre com Jesus, e ele tinha convicções no seu coração. Ele tinha certeza de coisas no seu coração, que mesmo que dias ruins viessem, ele permaneceria muito firme com Jesus, ele não deixaria de crer, ele não abandonaria o Senhor. E nós vamos ler o versículo e você vai entender melhor. Mateus 26, 58 fala assim, ó: E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, o que acontece? O Pedro está seguindo Jesus de longe. O que significa o Pedro estar seguindo Jesus de longe? Para nós, essa leitura, ela pode parecer talvez até muito direta. Ele está de longe, por algum motivo, só que o fato é que na alma dele, ele não estava bem. Diz a palavra no versículo, ainda no capítulo 26, o versículo 35, na mesma página talvez apareça para você o versículo, diz assim, ó: Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja que o Pedro, ele era um influencer dos amigos dele, né? Ele influenciava as pessoas a querer Jesus, a estar perto de Jesus, a estar debaixo da autoridade de Jesus. Só que o primeiro momento, quando Jesus ele foi levado pelos soldados romanos, ele já começou a andar de longe. Às vezes nós temos certeza, estamos na nossa consciência, na nossa sabedoria humana, achamos que estamos bem como estamos andando. Só que ele vai andar ao longe. Quando ele vai ao longe, a Bíblia fala que no meio dos criados ali, ele se assenta para se esquentar. Às vezes nós vamos nos esquentando a nossa fé, vamos assumindo muitas vezes o que o mundo está fazendo. Aquele momento, as palavras dele eram tão sérias para Jesus, dizendo, eu estou disposto a morrer, ele então deveria seguir Jesus de perto. Então, se eu estou convicto que eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para permanecer com Jesus, eu vou pagar. Agora, imagine só como que deve ser a confusão na mente de uma pessoa que ela tem uma vontade de fazer algo, mas ela não consegue fazer. Assim é muitas vezes quando a gente lidar com o pecado. Tem coisas que a gente quer fazer, mas não consegue. Tem coisas que a gente quer deixar, mas não consegue deixar. Se ele, para poder andar com Jesus, ele que andou 3 anos e meio com Jesus, ele chegou a um momento que ele deixou Jesus de lado. Porque nessa hora a coisa ia engrossar, nessa hora ia ser chicotada. Nessa hora, eu imagino que, se vocês até já viram aquelas encenações da crucificação, vocês viram o tamanho do sofrimento, né? Claro que mostrando ali a encenação não chega nem perto da realidade, é uma encenação. Mas quando Jesus sofreu tudo o que sofreu, eu acredito, irmãos, que se fosse o caso de Pedro, tivesse realmente com esse coração disposto a morrer, eu acho que ele também se empunharia naquele momento que as chicotadas fossem dadas, ele entraria na frente. Não, você pode bater em mim, mas no meu Senhor você não bate. Então eu vejo que às vezes nós estamos tão certos, que estamos tão firmes com Jesus, que acabamos, irmão, não percebendo que essa só é talvez uma forma de querer estar bem. A gente quer estar bem. Quem quer ficar mal na vida? Ninguém. Ninguém quer falar mal, ninguém quer se posicionar mal. Só que o fato é, ele seguia Jesus de longe, mesmo acabando de falar, momentos antes ele disse, não, Senhor, eu estou disposto até morrer. Agora ele começa a ver Jesus apanhando, sofrendo, e ele está de longe. Você percebe que algumas pessoas, quando veem que a coisa está difícil, elas fogem?
Já viram o que acontece isso? Quando a coisa aperta, alguns pulam fora. Veja que para uma festa, se você fizer uma festa, todo mundo vem. Até quem não é convidado. Já percebeu isso? Já viu alguém chegar de penetra? A pessoa chega, né? Cara de bom vivão, cumprimenta todo mundo. A pessoa chega e até se posiciona. Começa a gesticular, começa a falar com todo mundo, vira amigo de todos. Agora chame alguém para lá bater uma laje para ver só. Chame alguém para bater um concreto, para fazer uma valeta na sua casa. Chame alguém para fazer alguma coisa necessária, irmãos. Puxa, hoje eu não posso, hoje não dá, hoje é aquilo. Quando a gente está passando por um aperto, quando a coisa está difícil, nós só podemos confiar em Deus. Nós confiamos em Deus em tempos bons? Sim, mas nos tempos difíceis nós não podemos mudar a estratégia. Continue confiando em Deus. Jesus disse: Senhor, eu estou aqui porque eu confio que o Pedro não vai me largar. Foi isso que Deus falou, que Jesus falou a Deus? Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei, a tua vara, o teu cajado me consola. O Senhor é o meu Pai, diga graças a Deus. Eu não estou sozinho. Jesus, a única hora que Jesus é desprezado pelo Pai é quando é a hora da morte. Que é a hora que todos os pecados dos homens, inclusive o meu e os seus, estavam sobre Jesus. Naquela hora, há o abandono do Pai. Mas veja que a única forma, irmãos, que nós temos que aprender a lidar é, quando estivermos sozinhos, não se esqueça que desde sempre é Deus que vai cuidar de você. Ele não vai deixar a gente sozinho. Nós podemos caminhar sozinhos, nós podemos ver o cenário difícil. É nessa hora que mostramos se estamos bem ou não. É nessa hora que mostramos. Então entenda, mesmo os que andam com Jesus, porque estamos falando aqui pensando numa história. A história da Bíblia relata 3 anos e meio de caminhada de Pedro com Jesus. Só que chegando nos últimos dias, ele viu que o negócio era mais sério do que ele pensava, ele pulou fora. Às vezes acontece isso com a gente. Quando a gente vê que está muito difícil, deixa Jesus que ele se vire lá. Jesus se vire, porque o que ele está passando eu não tenho coragem de enfrentar. Já viram às vezes que na teoria é fácil, na prática não é nada fácil? Às vezes falar daquilo que está sendo feito, às vezes falar o como deve ser feito é muito fácil. O difícil é praticar, o difícil é fazer. Difícil é suportar. A Bíblia fala resistir ao diabo. Falar na teoria é fácil, e praticar, né? Não é tão fácil resistir às ciladas do diabo, não é tão simples você combater o mal, mas nós temos que aprender a combater. Você muitas vezes, você sofre, você passa dificuldade, quando chega o dia que você esperava a gratidão de quem está perto de você, a pessoa some. Eu acho que você já deve ter visto gente passar por isso. Hoje eu estava assistindo, o pastor Jaime estava pregando, ele falava, nós temos visto muitas vezes filhos que quando vê os pais numa certa idade, abandonam os pais, não dão atenção mais, não querem mais ajudar. Quem de vocês vai lembrar, né? Acho que é difícil lembrar, mas você tem consciência de quando você nasceu, se não tivesse alguém que cuidasse de você, você não estaria de pé, você nem sequer passaria uma semana vivo, um dia sequer, poderia morrer sem alimento. Alguém cuidou de você. Pastor, mas não foi bem cuidado, mas você está de pé, amém? Alguém fez algo por você, então nós temos que ser gratos. Se você não cuidou por causa que era uma pessoa estressada, nervosa, explosiva, uma pessoa que não fez o que tinha que fazer, você não pode guardar isso no coração, nós temos que fazer o bem. Nós temos que aprender a falar aquilo que está descrito, não só falar, mas praticar, fazer como está descrito. Então o Pedro começou a seguir Jesus de longe, trazendo para os nossos dias. Você percebe, eu particularmente como um pastor, eu procuro sempre estar em conexão com os membros da igreja e aquelas pessoas que visitam, as pessoas que muitas vezes falam com a gente pelo telefone, pedindo orações pelas mensagens. E eu, conversando com as pessoas, falo, viu, por que eu não estou te vendo mais? O que está acontecendo? Não, pastor, eu estou muito bem como eu só quero que o senhor ore. Eu até encontrei uma pessoa dias atrás no mercado, falei, fulano, quanto tempo, pastor, que saudade que eu estou de você, faz tempo que eu não te vejo, né? Não foi lá em casa mais, falei, pois é, irmão, você também não foi na igreja, não te vi mais, o que aconteceu? Então, pastor, pode ficar tranquilo, que todo dia eu assisto o show da fé, eu só não estou indo para a igreja mais, eu não quero mais ir para a igreja, porque eu acho que ali eu já sou alimentado, ali eu não preciso sair de casa. A pessoa vai se acomodando em seguir Jesus do jeito
do jeito dela, ela vai aceitando seguir Jesus do jeito dela, ela vai desprezando a importância da unidade, da união. Entenda que está escrito, né, se não me engano, foi Isaías que disse isso, Jesus. Agora fugiu o tique e o teco, que às vezes dá uma enganada aqui, mas a Bíblia fala que uma brasa acende a outra. A gente tem que entender, se eu estou tão firme com Jesus, eu vou acender, meu irmão, eu vou ajudar, meu irmão, eu vou ajudar pessoas. A pessoa está vindo pela primeira vez, puxa, nessa igreja aqui, ó, as pessoas são de oração, essas pessoas são de combate, essas pessoas estão firmes com Deus. Só que ao contrário, está lá o Pedro, irmão, sentado junto com aqueles que não amavam a Deus. Igual os que estão desanimados, aqueles que estão perdidos no pecado. Já viu na Bíblia escrito em Provérbios que se dá bebida forte para aquele que está desgraçado da vida? Aí você vai ver o crente está onde, irmão? Está lá junto com os desgraçados. Desculpe, a expressão desgraçado parece pesado. Na verdade o é. Desgraçado é a ausência da graça. A pessoa deixa de estar na luz para estar no ambiente de tristeza, de trevas. Ela deixa de estar no meio do povo de Deus. Ela deixa de combater o bom combate. É notório, é claro que nós sabemos que sempre o incentivo é bom. Quem gosta de ser incentivado? Você gosta? Eu gosto de incentivo, eu gosto que as pessoas elas estejam juntas, nos motivando, mas nem sempre vai ser assim. Por isso, o maior exemplo sempre será Jesus. Nunca a igreja, nunca pastor, o exemplo é Jesus, porque Jesus, mesmo ali vendo que o amigo mais próximo, humanamente falando, está lá sentado, olhando de longe a dor de Jesus. Falava com um obreiro essa semana, ele falou, pastor, essa semana eu estava trabalhando, e nós trabalhamos numa linha de produção, e na linha de produção, às vezes tem algumas caixas que nós temos que pegar, e eu peguei algumas caixas e resvalei. E na hora que eu resvalei ali, eu quase caí, na hora deu uma dor assim, caiu as coisas. A pessoa estava do meu lado, ela viu tudo o que aconteceu, a pessoa nem sequer perguntou se eu estava bem, nem sequer falou assim, viu, está tudo certo contigo? Quer uma ajuda? A pessoa não perguntou. Às vezes a gente está tão desligado das necessidades alheias, ou não só desligado, mas também desinteressado. Quando a pessoa está desinteressada, talvez ela está vendo, mas tanto faz como tanto fez. A pessoa sabe da dor, ela sabe que a outra pode estar sofrendo, só que ela não se importa. Só que quando é ela sofrendo, como que é o sentimento? Quem lembra de Jesus vindo andando sobre as águas, e Pedro estava com medo dentro do barco, junto com os discípulos. Chegou um momento que ele fala assim, se é o Senhor Jesus, me manda ir ter contigo. O que Jesus falou? Vem, pode vir, pode descer e vem andando aqui, rapaz. Se você crer, você pode vir. Ele sai e dá o primeiro passo. Naquela hora que ele começou a afundar, Senhor, Senhor! Alguém lembra? Me socorre, me ajuda. Na hora que eu preciso de socorro, aí eu preciso ajudar. Preciso se ajudar. Aí eu preciso que as pessoas se importem. Mas e quando é eu que tenho que fazer? Quando é eu que tenho que me importar com alguém? Agora não é eu que estou apanhando. Já viu essa expressão? Não é eu mesmo. Ó, quem já viu isso aqui, ó, criança? Estou nem aí. Não é eu que estou passando mesmo. Opa, peraí, mas quem é do corpo de Cristo sofre todo mundo junto. Já não aprendemos que vai dizer a mão que é mais importante que o pé? Lembra lá que Paulo falou a carta de Romanos? A mão é mais importante, o pé é mais importante. O dedinho mindinho do pé, né? O pequenininho. Já percebeu que você pode bater o pé inteiro, não dói tanto quanto bater aquele dedinho. O corpo todo sofre. Você mexe a cara e faz, ai, 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 que dor. O corpo todo sente aquela dor, porque o corpo é um só. Mas se não está doendo na mão, bati o pé, estou nem aí, a mão está lá dando risada do pé. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos saber que há uma batalha a ser travada e nós estamos a Deus dará, como diz, né? A pessoa está lá abandonando a fé. Nós temos que estar perto de Jesus, mesmo quando parece ser impossível estar com Jesus, porque nessa hora, eu creio que se o Pedro tivesse se intrometido, ele tinha morrido. Mas era uma obra de Deus, irmão, mas ele falou. É diferente. Você sabia que você tem uma autoridade que ninguém no mundo tem sobre você? A autoridade da escolha. Você pode escolher tudo. Jesus, ele te dá, como as pessoas falam do livre-arbítrio, na intenção de falar que Deus não obriga a gente a fazer nada. Essa é a intenção, mas o principal o Pedro poderia ter feito cumprir a palavra dele, Deus honraria o Pedro.
Assim como Jesus ressuscitou, o Pedro ressuscitaria com Cristo. Foi o que o Paulo falou. Nós ressuscitamos com Cristo. Mas o Pedro fez o que, irmãos? Ele negou a palavra dele. Entenda, Jesus nunca nega a palavra dele, nunca negue a sua palavra. Você falou que faria? Faça. Vá até o fim. Ah, pastor, mas está um tempo difícil. É agora que precisamos de gente forte. É agora que precisamos de gente de Deus. É agora que precisamos de gente convicta, de palavra, que não voltem atrás, que não desistam, que não olhem com maldade, que não queiram achar pecado. Quem já leu a história de Jó? Já leram a história de Jó? Tem a história toda, o enredo, a doença, aquelas coisas, né? As atrocidades, as barbáries, que, diga-se de passagem, olhando para a história de Jó, ele só perde para Jesus na Bíblia, né? Porque o Jó, né, ele passou um perrengue que ninguém deve querer passar e nem imaginar sofrer como sofreu Jó. Eu imagino a dor dilacerante que ele passava no corpo, arrancando pedaços do corpo dele com lepra, mas eu acho que a dor da alma era pior. Já pensou você ter 10 filhos e os 10 morrer no mesmo dia? As pessoas mais importantes que ele tinha foi se perdendo. Ele sofreu o que sofreu, ele passou um perrengue muito difícil. Só que todas as pessoas que vinham até ele, vinham para fazer o quê, irmão? Para achar acusações. Por que anda assim o tempo? Nós não temos que procurar saber por que está assim. Nós temos que saber, lutar, buscar a Deus para sair da situação que estamos. É isso que temos que fazer. Nós temos que aprender com o Senhor, buscar a libertação dos maus pensamentos, de ficar procurando conversinha, né, das pessoas, porque ele se assentou. Lá em Lucas fala que ele se assentou para aquecer no fogo estranho. Começou a ouvir umas conversas estranhas, começou a deixar entrar no coração, a ponto que ele se perdeu. Aí você sabe bem, a partir daqui aconteceu o que com o Pedro? Eu não vou pregar porque o tempo é curto. Você sabe que ao cantar, né, 3 vezes o galo cantou, ele traiu, negou Jesus. Ele negou não só Jesus, mas negou o seu próprio caráter. Vamos falar a verdade, quem já negou o caráter alguma vez? Vou levantar minha mão. Porque a gente fala, não, eu sou assim, aí chega na hora, eu acho que eu não era tão assim não. Eu pensava que eu era de mais fé. Essa semana a gente começou um jejum, né? Aí na terça-feira, né, irmãos, a gente vai passando os dias, você vê que não é tão simples quanto fazer, né? Cheguei em casa, a minha filha não estava fazendo um jejum, ela, enfim, é um propósito que eu fiz comigo, alguns estão fazendo. Aí ela está em casa fazendo um bife. Comprei um bife daquele Angus, estava na promoção. Falei assim, eu vou deixar a bandejinha aqui guardadinha. Quando terminar o jejum, eu vou lá e como a carne, né? Deus preparou, graças a Deus, deu para eu comprar. Aí eu só escuto aqueles estralados da frigideira, sabe? E aquele cheiro chegando até mim, me chamando bife. Né? Falar que você vai fazer um propósito, talvez seja fácil, mas você cumprir aquilo que você disse não é tão fácil. Você tem que ser firme, tem que ser forte. Então, há algumas coisas que nós somos essa pessoa como Pedro, que tem certeza de algo, mas na hora do vamos ver, a pessoa acaba até falhando com o caráter dela. O que é o caráter? É o que a pessoa é, a índole dela. É a forma dela conduzir a vida dela. Tem gente que ela é uma bênção ouvindo a pregação, ela gosta de Jesus, ela gosta do culto, ela sabe que Jesus cura, que Jesus faz isso, faz aquilo, mas quando vem alguém falar mal, ela é a primeira pessoa a ajudar. Aquela pessoa que ela está fazendo o quê, irmão? Fazendo o fogo estranho aumentar ou diminuir? Aumentar. Ao invés de parar aquilo, é a pessoa que vai fazer mais contenda. A pessoa que aumenta, a culpa disso é do fulano, a culpa disso é daquilo. Eu já vi muita gente, porque a culpa é do pastor Fernando, a culpa é do pastor Jefferson, isso aí com certeza. Né? Isso é culpa não sei do que, isso é culpa... Irmãos, nós temos que entender, na hora que o aperto chega, você vai ver quem está de pé. Quem que ficou de pé até o fim? Jesus. Nós temos que olhar para Jesus e entender, Senhor, nós somos fracos para certas coisas, mas nós temos que ser como o Senhor. Ele disse, eu quero que vocês sejam como eu sou, como eu amo o Pai, que vocês amem ao Pai, que vocês vá até o fim. Então, Jesus já fez uma oração em João 17, Senhor, estes meus discípulos permanecem aqui, mas eu peço ao Senhor, guarde-os, porque eu não perdi nenhum deles. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Este não quis. Quem que são os filhos da perdição? É aqueles que estão junto da graça, mas preferem viver no pecado. Aqueles que são os filhos da perdição são aqueles que têm tudo para ser uma bênção, mas ela prefere viver perdida. Eu estava ontem meditando à noite, não sei se vocês chegaram a ler as mensagens que eu postei ontem à noite, estava meditando,
E no meu coração, quando está lá em Jeremias, né? Jeremias falou assim: olha, se vocês se arrependessem dos seus pecados, se vocês se voltassem a Deus, porque não pensem que passará impune os seus pecados. É que a gente tem uma visão muito curta, a gente consegue enxergar 10 anos atrás, a gente consegue enxergar 15 anos atrás, nós conseguimos enxergar coisas que aconteceram fisicamente, né, que os nossos olhos tiveram a alegria de enxergar, ou até a tristeza de ver, mas vamos falar bem a verdade, irmãos. Se a gente for para os textos bíblicos, nós vemos que os homens de Deus, as mulheres de Deus, a maioria do tempo foram desprezados. Viveram sozinhos, viveram em batalhas, em dificuldades. Vamos ler o texto? Vamos lá comigo em Atos? Atos 5,17. Esse texto aqui eu não vou ter tempo de falar com vocês sobre o que aconteceu antes, mas vocês vão se lembrar. Lembra que o Pedro e João, eles estavam subindo para a oração, e na hora da oração, eles chegando na porta da entrada do templo, tinha ali um homem coxo, e ele ora por ele, né, aquela frase bem lembrada, que não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Depois dessa cura, eles vão ser presos. Por que prenderam o Pedro e João? Por causa daquele milagre que Jesus operou. Eles vão presos, eles fazem um conselho, eles chamam todas as pessoas maiorais e tentam manter eles presos ou até tirar a vida deles. Só que aí vem um homem e fala: olha, não adianta a gente querer prender eles, porque o povo está feliz de ver o paralítico andando. Eles estão felizes. Como é que você vai fazer? Você vai fazer que o povo fique contra você? Já percebeu como que é a massa de manobra? O povo é massa de manobra. Se você alegrar o povo gosta de você. Se não alegrar o povo, você dá o que o povo quer, o povo vai atrás. E foi o que fizeram. Então tá bom, solte eles, só dê uma direção. Se vocês continuarem a falar de Jesus aqui e espalhar esse nome aqui, nós vamos prender vocês de novo. O que o Pedro falou? O que é mais importante? Obedecer os homens ou obedecer a Deus? E ele segue em frente. Aí chega o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, isso aqui já é a segunda vez que eles estão se encontrando, porque a primeira eles foram soltos, né? Foram soltos por causa dessa reunião que eles tiveram ali, preferiram soltar para que o povo ficasse em paz. E aí o Pedro, irmãos, está andando pelas ruas e os doentes eram colocados na rua para que a sombra do Pedro curasse as pessoas. Aí as pessoas, quando passavam e viam que os milagres aconteciam, as pessoas ficavam alvoroçadas, porque viram o que acontecia, eles viram os milagres acontecendo. Aí aconteceu que mais uma vez se levantou o inimigo, dizendo lá novamente, levantando o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e puseram aonde? Na prisão pública. O que é uma prisão pública? Olha para o lado, isso é uma prisão pública. É uma coisa que não é uma coisa escondida, está às caras, nós estamos vendo que a coisa não vai bem. É uma prisão escancarada, é uma coisa que nós temos que ter esse entendimento. Por que a prisão tinha que ser pública? Por que essa prisão não era só no sentido de algo ali notório para todos, mas eles eram para que eles fossem zombados. O que o diabo quer que a gente sinta? Vergonha, que a gente sinta tristeza. Nós não podemos. Na presença do Senhor tem o quê? Abundância de alegria. O diabo quer que eu me entristeça para me desanimar, para me desistir, para mim poder fazer o quê? Me aquecer aonde? Lá com fogo estranho, mas não, eu não posso. Versículo de número 18 e 19. Mas de noite, um anjo do Senhor fez o quê? Abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, olha para mim um pouquinho, todas as vezes que nós vemos um anjo vindo fazer alguma coisa, segundo os textos e também entendimento que temos da palavra, o anjo ele vem ministrar alguma coisa, ou ele vem executar, né? Ele vem executar um senso de justiça que Deus mandou fazer, ou ele vem trazer uma palavra de bênção, ou o anjo vem com a espada na mão. E esse dia, eles estão presos por fazer uma grande obra, e está descrito que o anjo veio para livrá-los da prisão. Assim como nós aprendemos que o Senhor levantou os pastores das suas igrejas como anjos. O pastor da igreja para fazer o que com as pessoas? Para libertar elas das prisões. Por que o diabo não quer que as pessoas venham buscar Deus? Porque o diabo não quer que você saia da sua casa para vir para a igreja? Porque ele quer que você continue preso. Se você buscar a Deus, o anjo vai trazer aquela palavra do céu e você vai ser
livre, liberto dessa prisão. Diga graças a Deus. Então, essa prisão acabou para eles, porque o anjo fez o quê? Tirou para fora eles. Tirou eles para fora. Agora, como pode ter feito isso? Ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E o que ele tinha que fazer? Vá e fale de Jesus. Fale sobre a vida. Irmãos, a vida não resume-se nos bens que conquistamos, nem no conhecimento que alcançamos. A nossa vida se resume em Cristo. Tudo tem que olhar para onde? Para Jesus. Sempre tem que apontar para Jesus. Tudo que vocês estão fazendo, curando pessoas até com a sombra, isso é para que Cristo seja exaltado. Quando vocês curam alguém que não pode andar, um paralítico, quando um surdo começa a ouvir, isso aí é para a glória de Deus. Quando o cego começa a enxergar, quando a pessoa que tinha que usar óculos arranca o óculos, isso é para a glória de Deus. Há grandes milagres que algumas pessoas elas não enxergam, mas o que o anjo falou? Deus está dizendo a você que você tem que continuar a explicar as palavras desta vida. Continue a falar de Jesus. Aí diz, e ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e faziam o quê? Ensinavam. Estão tentando nos prender, nós fazemos o quê? Continuamos a pregar. Estão tentando nos amarrar, nós continuamos a pregar, a falar do Senhor Jesus. Aí diz, chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram os servidores ao cárcere, para que lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, fizeram o quê, gente? Estavam perplexos acerca deles e do que ouvira ser aquilo. E chegando um, anunciou dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão, estão aonde? No templo e ensinam. Olha um pouquinho, pastor, veja a mudança agora do caráter do Pedro. Vamos falar a verdade, se eles estão presos, qual que é a intenção deles? Impedi-los que pregue ou colocar medo neles para que eles não voltem a falar mais de Jesus, para que acabasse aquele movimento de cura e libertação, para que se parasse de fazer aquele movimento de salvação. Só que o que acontece? Se você passa por um grande problema, um baita de um problema como esse, você recebe liberdade, acho que só quem esteve preso vai entender isso aqui, mas depois que você recebe liberdade, o que você vai fazer? Eu nunca mais quero voltar para aquele lugar. O que ele faz? Volta lá de novo. E isso agora me chama a atenção, porque agora o Pedro transformado, depois que Jesus conversou com ele, lembra da última conversa de Jesus e Pedro? Ô Pedro, você me ama? Aí você fala o teu nome, eu falo o meu, Jefferson, você me ama de verdade? Sim, Senhor Jesus, o Senhor sabe, então você vai cuidar das minhas ovelhas. E assim foi sucessivamente 3 vezes, quer dizer, naquela hora o Pedro entendeu, até agora eu achava que amava, mas não amava. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então veja que quando Pedro mudou, quando ele foi moldado realmente pelo caráter de Cristo, que ele deixou quem ele era, agora, irmãos, ele está com medo de enfrentar chicotada? Não. Agora ele faz o quê, irmão? Ele volta para o mesmo lugar que ontem pegaram ele, o anjo foi lá e libertou ele. O que ele podia fazer? Gente, vamos sair daqui. Vai dar ruim para nós. Vamos pregar em outro lugar, porque aqui vão matar a gente. O que ele faz? Ele obedece a palavra. Nos dias que Jesus foi morto e foi ressurreto, ele fugiu, mas agora ele entendeu que Deus tinha um plano para a vida dele. Às vezes tem gente fugindo, mas essas pessoas que estão fugindo hoje, amanhã vão ser uma bênção na mão do Senhor. Amém? Tem gente que está fugindo, tem gente que está desistindo, até se aquecendo com coisa errada, mas vai chegar uma hora que essa pessoa vai ser exemplo. Agora o Pedro está sendo exemplo ou um mau exemplo? Um exemplo. Agora a gente pode andar com o Pedro. Eu posso olhar para as características e a fé que o Pedro está tendo, porque ele está ouvindo quem? A Deus. Eu não posso seguir as pessoas por causa que ela tem um ideal, o que ela acha legal. Não, eu tenho que seguir essa pessoa porque ela está com a palavra de Jesus. Ela tem uma palavra. Agora o Pedro é uma pessoa que é exemplo. E aí então, nessa hora acontece, versículo de número 25. E chegando um, anunciou, peraí, já li isso aqui, né? 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados. Irmão, quem que tiraria esses homens da cadeia?
Irmão, o povo não deixaria fazer mal para eles, por quê? Porque eles viram, irmão, que o que está acontecendo é algo que é inexplicável. Tem coisas na nossa vida que são inexplicáveis. Eu falo para as pessoas que me assistem às vezes, eu falo, gente, esse homem que está diante de vocês é inexplicável estar aqui nesse altar falando de Jesus. Talvez nós que estamos aqui na igreja, é inexplicável estamos aqui, porque o que nós éramos e entender o que Jesus fez por nós, é uma mudança muito grande. Amém, irmãos? É uma alegria. Então ele está ali fazendo o que, irmão? Está sendo trazido, não com violência, quer dizer, quando há um propósito de Deus, Deus não permite que o mal aconteça com você. Amém? Porque havia agora um propósito, ele tinha que continuar. Não foi o que Jesus disse para o Pedro? Pedro, você tem que continuar seguindo, levar a palavra, você tem que continuar, você não pode parar. Então, quando o aperto vem, se estamos debaixo de uma palavra, Jesus vai nos guardar, não nos farão mal. E ainda que nos faça mal a alguns, sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter alguém de fé. Eu estava lendo isso em Isaías hoje, está escrito que o Senhor deixou para nós herança. Se não tivesse sobrado um sequer judeu, se não tivesse sobrado um sequer homem de Deus, onde estaria o povo de Deus? Ou seja, no meio de tantos transgressores como sempre existiram, sempre tiveram remanescentes. Sempre teve gente de fé. Ah, pastor, aqui nesse local todo mundo erra, está todo mundo perdido, aqui não tem ninguém que sobra, vamos fazer igual Sodoma e Gomorra, vamos mandar fogo. Não, tem Ló sobrando lá ainda. Sempre tem um remanescente. Ninguém quer Deus, diga, mas eu quero. Deu para entender? Sempre vai ter remanescentes. O que o remanescente faz? Ele vai construir sua vida, vai construir sua história e novamente vai levantar o povo de Deus de novo. Então os remanescentes têm que ficar. Alguns vão se perder, mas aqueles que ficam vão ser guardados pelo Senhor, para que a geração haja a posteridade, haja a bênção de Deus. A pregação não pode parar. Amém? Termino agora, versículo de número 29. Porém, respondendo Pedro, 26, não terminei, 28, não vos admoestamos, nós expressadamente, que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmão, o Pedro agora está atrevido. O Pedro agora, ele está, ok, irmão? Ousado. Você quer me matar? Então me mata. Quer dizer, contra a palavra de Deus, você não pode fazer isso comigo. O diabo quer matar a gente, ele quer matar a nossa fé, ele quer fazer a gente seguir Jesus de longe. Mas se você decidiu obedecer a Deus, irmão, você não precisa ter medo. Eu não tenho medo, irmão. Deus está no nosso meio, essa igreja é uma bênção. Amém? O povo dessa igreja é uma bênção, em nome de Jesus, e o que não veio vai vir em nome de Jesus. O que significa isso, pastor? Só você ler. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão. E nós somos o quê? Testemunhas acerca dessas palavras. Olha para mim e diga, eu sou uma testemunha dessa palavra. Eu sou. E por isso, por ser essa testemunha, eu não posso parar, porque são poucas as testemunhas. Não foram muitos que ficaram crendo. Se a gente pensar na pequenininha igreja que Jesus tinha, era 12. Jesus tinha pessoas que o seguiam, tinha pessoas que vinham junto, mas quem era ali do episcopado, quem era ali do ambiente eclesiástico de Jesus, eram 12. Eram 12 que largaram tudo para fazer o quê? Tudo que Jesus mandar. É para deixar tudo aqui para lá? Vamos deixar tudo ir para lá. É para deixar o barquinho com peixe aqui? Deixa o barco com peixe, vamos para lá. É para deixar de ganhar dinheiro na alfândega? Então vou parar de ganhar dinheiro na alfândega e vou fazer o que Jesus mandou. São poucas pessoas que estão dispostas a deixar tudo a andar com Jesus. Então entenda que se você ouviu Jesus dizer, se você deixar tudo nessa vida por amor de mim, ainda nessa vida você receberá 100 vezes mais. Amém? Então, nunca podemos seguir Jesus de longe. E se seguimos Jesus de longe, arrependa-se. Porque a gente sabe que há pessoas que hoje não são tão valiosas, porque elas muitas vezes já não estão dispostas. Eu pregava domingo, não sei se vocês vão lembrar, domingo eu falava quando o Paulo está na prisão, ele fala assim, traz para mim, por favor, meus pergaminhos, traga para mim minha capa. E quando você vir, traga João Marcos. O Marcos era um homem que num tempo da obra, numa das viagens missionárias, ele abandonou. Só que depois de um tempo, ele foi uma bênção. Tem gente que hoje
é difícil lidar com ela. É difícil ela estar disposta, assim como Pedro. Eu imagino Jesus, quem lembra que aquele filme lá da Paixão de Cristo, chega uma hora que Jesus dá uma olhada assim, com o rosto todo ensanguentado, machucado, ele olha para o Pedro, só com um olharzinho assim, claro que é uma encenação, mas aquilo faz a gente ter uma precisão do texto. Ele dá uma olhadinha assim, o Pedro, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, o choro amargo dele é mostrando, puxa, eu não sou tão forte quanto eu pensava. Então, como disse o apóstolo Paulo, quem está de pé, cuide para não cair. Tem gente que está se aquecendo no fogo estranho hoje, triste. Sexta-feira, para alguns dias de pagamento, tem gente que está se aquecendo no fogo estranho. Cuidado para que nós não também um dia também sejamos as pessoas se aquecendo no fogo estranho. O Pedro um dia ele achava que nunca cairia, mas caiu. Então que a libertação que recebemos permaneça em nós enquanto estivermos com Jesus. Por isso está escrito, enquanto estiver com Jesus, Ele estará com você. Quando você deixá-lo, Ele também te deixará. Então, vamos seguir Jesus de perto, amém? Esteja disposto a morrer por Jesus. É morrer todo dia um pouco, amém? Curve a cabeça, vamos fazer uma oração breve. Você de casa, Deus te abençoe.